E tivemos mais um ataque de ontem para hoje, russo, contra algumas cidades ucranianas, particularmente contra Ivano-Frankivsk, onde o prédio da Universidade Técnica aqui, uma grande universidade ucraniana, foi atingido. Uma besteira, não é um alvo militar, é um alvo acadêmico, não nada se faz aqui nessa universidade em termos de guerra, de militar, coisa e tal. Infelizmente o prédio foi destruído. E também tivemos ataque em Kharkiv, um ataque muito feio com bomba FAB, com aquelas bombas planadoras que atingiram o centro da cidade. Um ataque, mais uma vez, cruel contra alvos civis, sem nenhuma preocupação militar, né? Mas os ucranianos também revidaram, atingiram um alvo aqui em Rostov-on-Don e atingiram instalações militares em Sevastopol, tá? Em Sevastopol, particularmente, teve um míssil de defesa antiaéreo russo que caiu na praia e teria matado vários russos que estavam na praia aqui em Sevastopol. Vocês sabem, a Crimeia é uma região turística, né? E estamos no verão no hemisfério norte. Então tinha muita gente na praia e a defesa antiaérea russa acabou matando gente aqui na praia de Sevastopol. Muito triste a situação aqui, né? Bom, na linha de frente, nenhuma grande novidade, mas teve pequenos avanços russos em vários pontos aqui. Preocupante isso, né? Aqui em Kharkiv parece que os russos estão, ao contrário, abandonando, tirando tropas aqui da região. Aparentemente o objetivo deles era só distrair mesmo as reservas ucranianas aqui, já estão entregando o território aqui novamente, né? Nos jogos dos BRICS, depois de uma série de jogos em que só tinha um competidor, e aí óbvio ele ganhou a medalha de ouro, nós tivemos um caso inédito agora no caso de luta greco-romana. Um competidor ausente ganhou a luta. É isso aí, nenhum competidor foi, então tinha 0 competidores, aí no critério de desempate o lutador da Lituânia ganhou a medalha de ouro sem sair da Lituânia. Ele não foi pra coisa e ganhou a medalha de ouro no critério de desempate. Para você ver o sucesso que são os jogos dos BRICS, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fiat Maréia com aletas planadoras, Imagina Nossas Barbas Se Enroscando e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com mísseis Calibre contra a Ucrânia de ontem para hoje. Foram 3 mísseis lançados, um deles atingiu o alvo, os outros 2 foram derrubados, né? O que atingiu o alvo, infelizmente, atingiu a Universidade de Ivano-Frankivsk, aqui no oeste da Ucrânia, nessa região aqui. Muito triste isso, o prédio da universidade foi totalmente destruído. É uma universidade técnica, o Roman Sheremeta é um ex-estudante dessa universidade, uma pena isso. Felizmente não teve mortos e feridos aqui, mas o prédio da universidade foi danificado. Além disso, danificou outros 14 prédios, uma escola, um jardim da infância. Ou seja, realmente um absurdo esse tipo de ataque russo aqui, né? Mas não foi pior do que esse outro ataque que aconteceu em Kharkiv, né? Kharkiv, nessa região aqui, é uma cidade que tem sofrido com ataques russos já há bastante tempo, né? E os russos estão frustrados com o fato de que não conseguiram atacar a cidade, não conseguiram nem chegar perto da cidade, a verdade é essa. Já estão tirando as tropas daqui já, e aí fizeram esse ataque covarde no centro de Kharkiv aqui. Não se sabe exatamente que tipo de bomba foi usada, isso daqui provavelmente uma FAB planadora foi usada contra esse pessoal aqui. Olha só, o momento que o ataque terrorista dos russos atingiu um prédio no centro de Kharkiv. E detalhe, os russos confirmaram que eles tentaram atingir este prédio aqui, porque seria, segundo eles, um hospital que tratava soldados ucranianos, né? Só que, detalhe, hospitais são protegidos pela Convenção de Genebra, então é um crime de guerra de qualquer forma. Se tivessem acertado o hospital, seria um crime de guerra de qualquer forma, mas o fato é que nem acertaram na rua e acabaram atingindo civis. Tem 3 mortos, aqui está com 2 pessoas mortas e 37 feridos, mas a gente já tem atualização, são 3 mortos, infelizmente, né? Olha só o absurdo aqui do ataque. Muito triste isso, né? Aqui tem a imagem do míssil chegando, dá para ver que é realmente uma bomba planadora muito grande aqui, ó. Atingiu a rua aqui próximo do prédio aqui onde eles dizem que seria o tal hospital, né?
E aqui a gente tem a situação, deixa eu dar uma pausa aqui, dá para ver muita destruição, muitos carros destruídos, o prédio foi danificado, evidentemente, né, muita coisa danificada no centro da cidade. No centro da cidade, local totalmente civil, totalmente sem nenhuma preocupação militar, e os russos confirmaram que atingiram esse lugar. Esse era o alvo mesmo, né? Foi aqui que eles atingiram, aqui, ó. 37 feridos e 3 mortos nesse momento. Isso aqui já é a atualização do número de mortos ali. Aqui tem uma outra imagem, uma outra câmera de vigilância, mostrando aqui uma tarde de sábado normal, lá em Kharkiv. Pessoal cuidando da sua vida, todo mundo indo trabalhar, voltando para casa depois do trabalho, né? Ou seja, um dia normal lá em Kharkiv. É uma cidade grande, tá? Kharkiv tem mais de 1 milhão de habitantes, né? As pessoas andando por ali e de repente uma explosão enorme vai acontecer nesse momento agora. Uma explosão enorme. Essa moça aqui, felizmente, parece que ela se feriu, mas não gravemente, só com estilhaços, mas dá para ver a grande quantidade de destroços ali perto, né? Realmente um ataque brutal, sem nenhum sentido isso daqui, mais um ato terrorista russo absurdo, né? Bom, os ucranianos também fizeram ataques de ontem para hoje, né? Fizeram ataques contra Sevastopol, aqui na Crimeia ocupada, e em Rostov-on-Don, aqui na Rússia, né? E isso daqui só dá para ouvir isso daqui, não dá para ver nada, são os ataques e alarmes de fundo lá nas explosões em Sevastopol à noite. Olha só. Dá para ouvir as explosões, dá para ouvir alarmes de carro, mas curiosamente não se ouve o alarme de ataque aéreo, né? Ou seja, parece que o sistema de defesa aéreo russo ali na cidade não está funcionando, ou então eles estão desligando de propósito para não chamar a atenção das pessoas. E isso tem um problema, porque na verdade foram 2 ondas de ataque, foram uma à noite e outra hoje pela manhã, né? Aqui pela manhã você vê aqui mais uma onda de ataque lá em Sevastopol, a segunda onda pela manhã. Segundo o governador russo, todos os mísseis foram derrubados. Não foram, né? Mas segundo eles, todos foram derrubados. E teve um caso de um míssil antiaéreo russo que caiu aqui em Sevastopol. Olha só, o pessoal está na praia aqui. Você vê que claramente não é barulho de explosão, ou seja, não é um míssil ucraniano caindo na praia. Se fosse um míssil ucraniano, teria uma grande explosão. O que você vê, o que você ouve aqui são os destroços do míssil caindo, né? E dizem que, infelizmente, matou 2 pessoas aqui, 2 civis que estavam na praia foram mortos nesse processo com destroços de mísseis que caíram ali na praia, né? Mísseis da defesa antiaérea russa nessa região aqui, né? Sevastopol, essa época do ano, como eu falei, é um destino turístico, tá cheio de russo lá pegando praia e coisa e tal, e essa é a questão aqui, ó. Final de semana na Crimeia ocupada é perigoso para a saúde. 3 foram mortos e cerca de 100 feridos, de acordo com os canais russos. Os invasores na península não tiveram nenhum alerta sobre o perigo de mísseis. Tá vendo o que eu falei? A gente viu no outro vídeo que o alarme de defesa aéreo na Rússia não está funcionando, ou então o pessoal desligou de propósito para não causar pânico. E a defesa antiaérea russa derrubou um míssil e fragmentos de um desses mísseis de defesa antiaérea russos caíram numa praia na Crimeia. Claramente são mísseis de defesa antiaérea russos, como eu expliquei para vocês, porque não explodiram, é só fragmento, não teve explosão. Mas mesmo que fosse, por hipótese, um foguete ucraniano, né, não se pode esquecer. Todos os mísseis que voam nessa guerra é culpa dos russos. Não tem esse negócio. Não tem equivalência de dizer, mas você fala que na Ucrânia é terrorismo, na Rússia não é. Não tem. É isso mesmo, a Rússia tudo é terrorismo. Por quê? Porque quem começou essa guerra foi a Rússia. Quem iniciou a agressão foi a Rússia. Só tem mísseis voando no céu por conta da Rússia. A Ucrânia não tem culpa de nada, a Ucrânia está apenas se defendendo, né? E o pessoal coloca aqui, e está muito certo isso daí, a lógica é exatamente essa. Mas nem precisaria dessa lógica, porque nesse caso aqui dá para ver que são mísseis de defesa antiaéreo que estão caindo na praia porque eles não explodem, né? É o destroço do míssil que já explodiu lá no céu.
Aqui, ó, aqui teve várias fumaças subindo de Sevastopol depois das várias explosões do ataque. Os mísseis ucranianos, evidentemente, foram direcionados para bases militares, né? Também teve um ataque à noite em Rostov. Rostov, aqui nessa região aqui. Os ucranianos também atingiram coisas aqui em Rostov. Eu não sei exatamente o que dá para ver aqui, vamos ver. Parece que é uma câmera que está com a imagem congelada, mas dá para ouvir o áudio, né? Então o áudio deu para ouvir uma grande explosão ali em Rostov. E a gente tem aqui também uma imagem aqui seja lá o que for que explodiu lá em Rostov. Uma grande explosão ali, algo foi atingido ali em Rostov, né? Rostov, vocês lembram, já teve uma explosão de anteontem para ontem, e agora de ontem para hoje teve outra explosão aqui. E Rostov é a base do quartel-general do Comando Militar do Distrito Militar Sul russo, né? Ou seja, é daqui que tem todo o controle do sul russo, e também é onde é feito o controle, o quartel-general de toda a guerra aqui do lado da Rússia. O que foi atingido especificamente a gente não sabe, mas alguma coisa muito grande foi atingida ali, né? Também teve um ataque ucraniano contra um posto de comando russo em Belgorod, né? Então, Belgorod, nessa região aqui, vocês sabem, os ucranianos agora podem atingir o território russo aqui nessa região de Belgorod, e os ucranianos fizeram exatamente isso neste posto de comando aqui que fica perto de Belgorod. Destruíram o posto de comando totalmente. Deixa eu avançar um pouco aqui, que é mais para frente. Aqui, isso. Vamos ver o vídeo aqui. Não dá para ouvir muita coisa, o som é só barulho, mas dá para ver o posto de comando sendo destruído. Certamente um míssil atingiu ali o posto de comando. Menos um problema para os ucranianos nessa guerra, né? Então, excelente esse ataque aqui contra Belgorod. E além disso, a gente teve também um ataque em Rostov-on-Don, mais um ataque em Rostov-on-Don, ali do grupo Atesh, que é um grupo de partisãos pró-Ucrânia que tem dentro da Rússia. E eles botaram fogo em uma caixa de controle de ferrovias, né? Esse tipo de coisa é um ataque eficiente, porque é um ataque fácil de fazer, essas caixas ficam no meio do nada, e isso daqui causa dano sim aos russos, né? Eles têm que substituir isso daqui. Os trens acabam funcionando muito mais lentamente sem esses controles que você tem na rodovia, né? Aqui é justamente na ferrovia entre Rostov-on-Don e Mariupol, que é uma ferrovia que os russos têm usado para abastecer a linha de frente ali. Agora, isso daqui é bem mais interessante. Aqui já é em Zaporizhia, tá? Já é dentro da Ucrânia ocupada. Os ucranianos atingiram um posto de comando russo aqui nessa região, na cidade de Dniprorudne. Aqui, ó, tá aqui a imagem, eu vou mostrar para vocês aqui o ataque. Deixa eu tirar o som, porque senão dá copyright. E grande explosão aqui num centro de comando russo. Aqui os russos ficaram muito chateados, ficaram bem chateados mesmo, não gostaram, doeu profundamente para eles isso daqui, até porque eu vou explicar para vocês aonde que fica isso daqui. Tá a geolocalização aqui. Repara que esse mapa aqui, ele mostra o reservatório da represa de Nova Kakhovka cheio ainda, né? Mas a gente sabe que os russos estouraram a represa e esse reservatório agora está vazio. Então, esse caso aqui, é esse local aqui onde foi atingido o posto de comando russo aqui, né? E aí os russos estão todos chateados. Olha só que a Ucrânia está ameaçando a usina de Enerhodar, está fazendo ataques perto da usina de Enerhodar e coisa e tal. E bom, né, porque a gente vai reconquistar a usina de Enerhodar, né? Em algum momento vamos ter que fazer isso, né? Os russos fizeram também ataques à usina de Enerhodar quando conquistaram ela logo no início da guerra, né? Então, lembra daquilo que a gente mencionou no vídeo de ontem, né? A preocupação do Rogojin, que é aquele especialista militar russo. Ele acha que os ucranianos estão preparando uma ação aqui na região do rio de Dnipro, entre Vasilivka e Kherson, né? Em algum ponto aqui, ele diz que os ucranianos vão avançar. Então, provavelmente por isso que os russos ficaram tão chateados com esse ataque aqui. Aparentemente, talvez o Rogojin tenha alguma razão na preocupação dele, né? Tem até aqui o pessoal da Gazeta do Povo, tá aqui, ó. Rússia acusa a Ucrânia de lançar ataques perto da maior usina nuclear da Europa. Ela foi invadida pelos russos, tem que atacar, não tem jeito, né? E vamos tomar essa usina com certeza, né? E estão preocupados com isso, por quê? Porque sabem que tem problema vindo por aí. O Rogojin já cantou essa pedra, né?
Enfim, vamos ver o que acontece aí nos próximos meses. Eu continuo achando que não é isso, tá? A Ucrânia não vai fazer contraofensivas significativas esse ano. A gente deve ver isso só a partir de 2025, quando já tivermos os F-16 todos bem equipados, todos já entrosados com as tropas ucranianas. Aí, em 2025, a gente deve ter uma contraofensiva ucraniana. Esse ano eu não acredito, mas não sei, de repente eu não estou ciente de todas as informações, né? Aliás, propositalmente, muita informação do exército ucraniano não é divulgada por motivos de segurança operacional, né? Bom, esse vídeo aqui eu não posso mostrar para vocês, é um vídeo muito pesado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para quem quiser assistir esse videozinho aqui. Mas isso daqui mostra um caso, como que os russos se protegem uns aos outros, né? Realmente é impressionante. Estão 3 russos andando aqui em algum lugar da linha de frente, um deles é atingido por um drone e o amiguinho dele ajuda ele no sentido de ir lá e matar ele para ele não precisar sofrer, entendeu? Então é muito piedoso, ao invés de pegar o companheiro e levar para ser tratado, né, para ser curado do problema, né, foi atingido, mas estava vivo ainda, né? O outro companheiro vai lá e mata ele, né? Então é um vídeo bastante pesado. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir isso daqui. A localização é em algum lugar próximo de Robotnia, tá? É lógico, surgiram alguns memes em cima desse caso, né? Então, por exemplo, aqui um médico russo está administrando um remédio para dor de cabeça, né? Está resolvendo aí o problema da dor, um painkiller, né? Tá acabando com a dor do soldado aqui, né? Ou seja, mostra realmente o nível de valor que os russos dão à vida, né? Bom, uma coisa curiosa que o pessoal está percebendo dos tanques tartaruga dos russos, né? Vocês sabem, os ucranianos capturaram um tanque tartaruga do russo, estão estudando esse caso, né? E o pessoal chegou à conclusão aqui que eles não têm munição. Na verdade, eles estão usando o tanque como um grande transportador de tropas, porque a verdade, como ele não consegue mudar o turret, né? Não consegue mover o turret, não faz sentido ter munição no tanque. Então, no final das contas, isso aqui está virando um grande transportador de pessoal, muito mais caro. Ou seja, estão jogando fora um tanque para ter um transportador de pessoal, né, que não consegue atirar com o próprio tanque, né? Aqui, então, qual que é o propósito do tanque se ele não pode usar arma? É um transportador de pessoal, um Armed Troop Carrier, né? Ou seja, só para carregar a gente mesmo, para levar para a linha de frente. Qual que é o problema disso? Tipicamente um tanque é uma coisa muito mais cara que um transportador de pessoal. O transportador de pessoal é um veículo blindado muito mais simples, que o objetivo do transportador de pessoal não é entrar em conflito, é apenas carregar tropas até a linha de frente e trazer de volta, né? Então tem alguma blindagem, né, contra tiros de fuzil, granadas de mão e coisa e tal, mas é lógico, não conseguem segurar granadas de RPG ou qualquer munição mais forte, né? Ou seja, um desperdício enorme que os russos estão fazendo com esses tanques tartaruga, mas enfim, deixa eles, quanto mais eles desperdiçarem, melhor. Bom, um monte de reclamação dos russos aqui. Esse aqui é um russo reclamando aqui de que agora nós vivemos com o gosto de órgão sexual masculino na boca de ucraniano, né? O russo reclamando disso, né? Como é que nós vamos viver com essa vergonha para o resto da nossa vida? Como é que nós vamos contar isso para os nossos netos, né? Como os ucranianos ferraram com seus avós e coisa e tal. A cidade russa de Kherson está ferrada. Nós já podemos dar adeus para a Crimeia. Ou seja, o russo está bastante pessimista com a situação ali em Kherson, né? E é aquilo que eu falo para vocês. Eu acho que realmente a situação está muito complicada. Pode ser que realmente os ucranianos estejam planejando uma ação nesse sentido por ali, né? E aqui um outro russo falando também sobre a região ali de Kherson. Para todos aqueles que ainda estão na dúvida, né, não existem ucranianos. Krestes é um nome pejorativo que os russos usam para os ucranianos, né? Igual pidors, que é pederastas, que os ucranianos chamam os russos, né? Assim como não tem ninguém em Krink ele próprio. Krink continua apenas na memória do heroísmo dos nossos soldados russos, que o sangue foi derramado pela vitória nesse vilarejo, coisa e tal. Não, meu amigo, Krink continua na mão dos ucranianos. Eles estão aqui, eles estão desistindo, eles falam, não queremos mais Krink, esquece Krink, está na memória Krink, né?
enfim, o cara tá aqui, ó. Agora paraquedistas, marines e soldados, ombro a ombro, continuam a destruir as forças ucranianas, as forças armadas ucranianas em outros lugares e outras ilhas. Ou seja, eles estão dizendo que tiraram o pessoal de lá porque não tem mais nada em Krink, né? Só que tem. Krink está aqui, essa região aqui, e o pior, né? Como é uma cabeça de ponte, se os russos efetivamente abriram mão disso daqui, os ucranianos podem preparar uma ofensiva através daqui com muita facilidade, né? Eu acho que os russos estão se enrolando com esse negócio aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a Rússia começou a retirar um número de unidades da área próxima a Volchansk devido a grande número de perdas na capacidade combativa, né? Ou seja, a capacidade de combate deles está muito baixa, então estão retirando essas tropas dali. A retirada das tropas foi recordada também próximo de Liptsi, ou seja, nos dois lados aqui está acontecendo isso, né? Com relação àqueles bolsões que estavam se formando aqui, a gente não tem mais informação sobre isso. A gente sabe que continua o risco, continuam os 400 russos aqui na fábrica de argamassa, continuam os 2.000 russos aqui tentando salvar os 400 russos daqui e quase caindo eles próprios num bolsão também, mas não tivemos mais informações sobre desdobramentos aqui, né? Então até onde a gente sabe não mudou nada. Bom, falando sobre os mapas do Poulet Volant, tem um monte de mapas hoje e, infelizmente, vários deles mostram pequenos avanços russos. Né? Pequenos avanços, nenhuma mudança significativa, mas de qualquer forma, algo preocupante. Né? Primeiro aqui em Glibok, que é próximo de Liptsi, não teve nenhuma mudança. Aqui, próximo de Kupiansk, também ali no fronte norte, então a gente está falando aqui Liptsi, nenhuma mudança. Aqui, próximo de Kupiansk, nessa região aqui, os russos tiveram alguns pequenos avanços, mas nada significativo. Aqui não importa muita coisa. Aqui na região de Bakhmut, em direção a Chassivyar, então a gente vendo aqui no mapa é mais para baixo um pouquinho, a gente fala aqui Chassivyar, aqui de Bakhmut em direção a Chassivyar, os russos têm tentado avançar, mas não conseguem também, nenhuma mudança aqui. E finalmente aqui naquele aquele avanço em Toretsky que os russos conseguiram aqui, aparentemente eles só alisaram aqui, só alinharam a linha de frente, mas não fez nenhuma diferença em relação a ontem nesse ponto aqui, né? De qualquer forma, é preocupante, como eu falei, esse avanço russo aqui. Vamos ver como é que isso aqui se desdobra nos próximos dias, né? Mas aqui a gente tem em Ocheretny, próximo a Avdiivka, então aqui a gente está falando, aqui Shumi, Toretsky, essa região aqui que os russos avançaram por aqui. E agora aqui em Ocheretny, Avdiivka, não teve nenhuma mudança também, nenhuma alteração significativa. Mas aqui mais embaixo, Novo Mihailivka, um pouco mais aqui para baixo, aqui Novo Mihailivka. Parece que os russos tiveram algum pequeno avanço aqui ao sul de Novo Mihailivka. E finalmente aqui Urozhaine e Staromayorsk, nenhuma mudança aqui. Urozhaine, Staromayorsk, essa região aqui, também nenhuma mudança por aqui. E finalmente em Robotny, parece que os russos avançaram mais um pouco aqui em Robotny. Teriam tomado algumas trincheiras ucranianas que estavam aqui a leste de Robotny, né? Inclusive é aquela região ali onde o soldado russo atirou no outro aqui, nessa região aqui, né? Ou seja, Robotny está cada vez mais nas mãos dos russos mesmo, infelizmente, depois desses últimos desdobramentos. De qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês, os ucranianos tomaram a decisão de não lutar por território neste momento, né? A ideia é não desgastar as forças armadas, é manter recursos, manter pessoal, porque não adianta nada esses pequenos avanços russos, dado que isso não muda nada do ponto de vista estratégico, sequer do ponto de vista operacional, né? Então, os ucranianos tomaram a decisão, não vão lutar por território, sendo que esses avanços russos são mínimos e coisa e tal, no final das contas isso é tudo irrelevante. Embora tenha um monte de pequenos avançozinhos, são todos eles irrelevantes do ponto de vista estratégico, né? E quando a Ucrânia tiver de fato uma superioridade em termos de pessoal e armamento, aí a coisa vai ser para valer, aí a coisa vai mudar, né? E a Astra Intel coloca aqui de forma bastante clara isso, né? Me deixa eu explicar dessa forma. O fronte no leste é uma paródia de tudo que tem de errado com os militares russos, né? Não existe um objetivo estratégico claro em Donbass. Quanto mais tempo eles desperdiçarem recursos ali, tentando fazer algum progresso ali, melhor, né? Ou seja, os russos estão desperdiçando recursos, desperdiçando blindados, desperdiçando pessoal e não conseguem avançar nada.
Então, quanto mais eles fizerem isso, melhor, né? Então, qual que é a estratégia russa, né, ali no Donbás, né? Eles não deveriam tentar avançar no Donbás, mas é baseada numa falsa linha de pensamento que eles podem ocupar mais territórios e então sentar em cima da guerra, conseguir um cessar-fogo e eventualmente demandar um acordo de paz, e com isso eles tomaram mais um pedacinho da Ucrânia e coisa e tal. Os russos estão jogando nessa perspectiva, né? E inclusive eles acham que com essa lorota de que não, os russos estão avançando, todo dia avança mais um pouquinho e coisa e tal. Avança de forma irrelevante, né? Não tem nada que significativo que eles avançam ali. Mas eles têm com essa expectativa forçar um cessar-fogo ou forçar um acordo de paz, sendo que a Ucrânia está sabendo o que fazer, né? Eles estão de propósito deixando esse negócio, deixa os russos se moerem ali na linha de frente, perderem capacidade. A Ucrânia está só se reforçando nesse meio tempo. Em breve vai ter uma superioridade grande para fazer de fato esse avanço, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre esse avanço, aqui, esse incremento de tempo nas operações russas ali no Donbás. A gente já falou sobre isso, né? Eles estão realmente fazendo mais ataques em toda a linha de frente, coisa e tal. E nada que mude do ponto de vista estratégico ou operacional, de fato, apenas do ponto de vista tático. De qualquer forma, isso está sendo notado pelo pessoal, né? E ele fala aqui sobre a expansão da possibilidade dos ucranianos atingirem o território russo para 100 quilômetros dentro do território, mas dizendo que isso é um absurdo, porque deveriam permitir que os ucranianos usassem os 300 quilômetros do HIMARS em toda essa região aqui. Aí sim isso faria uma grande diferença para a Ucrânia, né? Então é mais parte desse convencimento dos americanos de liberar esse uso aqui até 300 quilômetros, né? Bom, a gente tem mais notícias aqui dos Jogos dos BRICS, né? Continuam fantásticos os Jogos dos BRICS, né? A gente já tinha falado sobre eventos que tinha só um competidor, né? E lógico, o competidor ganhou a medalha de ouro. E agora teve a competição de luta, que acho que é a luta grego-romana, não sei se é só luta, enfim, que não teve nenhum competidor. E a Lituânia, o Andrius Mazeiko, ganhou o ouro. Mas o treinador dele disse que eles nem foram para a Rússia, eles nem foram para lá, né? E aqui estaria a final entre Romênia e Lituânia, nenhum dos dois foi. Aí, pelo critério de desempate, a Lituânia ganhou o ouro sem ir para a Olimpíada. É mole isso, cara. Olha que coisa patética esse negócio, só que eu falo para vocês. É uma vergonha o Brasil fazer parte dos BRICS, cara. Isso é uma idiotice sem tamanho, isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.